vamos dar continuidade ao estudo do regime jurídico administrativo. E nós vamos aqui apresentar os chamados princípios da administração pública. E vamos pontuar o princípio da legalidade, trazendo aqui inúmeras informações sobre esse princípio da administração pública. Então, vamos apresentar aqui os principais princípios da administração pública, os princípios que são mais cobrados nos concursos públicos. Então, observa aqui no nosso slide. Então, aqui eu selecionei 11 princípios da administração pública. Então, nós estamos vendo aqui o princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses 5 primeiros princípios, então, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, são aqueles 5 princípios que estão expressos no artigo 37 da Constituição Federal. Agora, os demais princípios, supremacia do interesse público sobre o interesse privado, o princípio de número 6. O princípio de número 7, o da indisponibilidade dos bens e dos interesses públicos. Então, foram 2 princípios que nós já estudamos aqui, quando tratamos da base do regime jurídico administrativo. Em seguida, nós temos o princípio da autotutela, a continuidade dos serviços públicos, outro princípio aqui, o da razoabilidade e o da proporcionalidade. Bom, então repetindo, do princípio da legalidade até o princípio da eficiência, do princípio da legalidade até aqui o princípio da eficiência, nós temos os princípios expressos da administração, da supremacia do interesse público até o da proporcionalidade, nós temos os princípios implícitos da administração pública. Bom, lá o artigo 37 da Constituição Federal, que determina que a administração pública deve obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, revela uma preocupação do legislador constituinte em que a administração pública e os seus agentes obedeçam, no mínimo, aqueles 5 princípios expressos. Não significa dizer que esses princípios que estão expressos na Constituição sejam mais importantes do que os princípios implícitos. Não, até porque não existe hierarquia entre os princípios administrativos. Um princípio não é mais importante do que o outro, até porque os princípios são informativos, são orientadores e ajudam a administração pública, ajudam o administrador público na interpretação das regras, na aplicação do direito em si. Então, algo que é bem relevante para você, os princípios expressos, eles não são mais importantes do que os princípios implícitos, porque não há hierarquia entre os princípios. Tanto é assim que você vai se deparar com inúmeras questões afirmando o princípio da legalidade é mais importante do que o princípio da eficiência. Não é. O princípio da eficiência é mais importante que o princípio da motivação. Não é, porque não existe hierarquia entre os princípios, nenhum princípio prevalece sobre o outro. Agora, lembra você que muitos princípios que estão implícitos na Constituição Federal aparecem de forma expressa em algumas normas. Por exemplo, muitos princípios hoje que estão implícitos na Constituição aparecem na Lei Federal 9.784 de 99, que é a Lei do Processo Administrativo Federal. Então, por exemplo, razoabilidade e proporcionalidade, eles estão expressos na Lei 9.784 de 99. O que significa dizer que, apesar de estarem implícitos na Constituição, aparecem de forma expressa numa lei. Logo, eu posso afirmar que a razoabilidade e a proporcionalidade são princípios expressos no ordenamento jurídico. Não estão expressos na Constituição, mas estão expressos no ordenamento jurídico. Por quê? Porque o ordenamento jurídico ele é composto da Constituição Federal,
das emendas constitucionais, das leis complementares, das leis ordinárias. Então, se o princípio aparece em algumas dessas normas, então esse princípio ele vai estar expresso no ordenamento jurídico, ok? Então, isso também é de grande valia para você. Só que nós vamos trabalhar precisamente agora o princípio da legalidade, um princípio de muita relevância no âmbito da administração pública. Então, vamos observar aqui o princípio da legalidade. Então, observa. Então, nós temos aqui o chamado princípio da legalidade. Bom, como de costume, está aqui o nosso roteiro ao tratar do princípio da legalidade. Então, o primeiro ponto que merece nota, que eu estou destacando aqui no princípio da legalidade, é a sua origem. Origem do princípio da legalidade. E eu destaco aqui para você que a origem desse princípio reside no chamado Estado Democrático de Direito. Estado Democrático de Direito. Bom, quando a gente fala em Estado Democrático de Direito, podemos falar também simplesmente em Estado de Direito. O que é o Estado de Direito ou Estado Democrático de Direito? O Estado de Direito ou Estado Democrático de Direito é aquele que cria as regras, é aquele que cria as leis. E esse mesmo Estado que cria as regras, que cria as leis, ele fica submisso a essas regras, ele fica submisso a essas leis. Por isso que é democrático, ou seja, o mesmo Estado que cria a norma, ele fica submisso à norma que ele criou. Daí a origem do princípio da legalidade do Estado Democrático de Direito. A doutrina também ensina que esse princípio da legalidade é um princípio, esse princípio da legalidade é um princípio que decorre diretamente do princípio da indisponibilidade dos bens e dos interesses públicos. Lembro que eu disse a você que todos os demais princípios da administração pública, sejam princípios expressos, sejam princípios implícitos, todos esses princípios são decorrentes da supremacia do interesse público ou da indisponibilidade dos interesses públicos. E nesse caso pontual da legalidade, é um princípio que decorre do princípio da indisponibilidade dos interesses públicos. Mas vamos observar mais algumas características importantes do princípio da legalidade. Já que sabemos sua origem está lá no Estado Democrático de Direito. Então observa aqui outros pontos relevantes acerca do princípio da legalidade. Então observa. Perceba que eu destaco aqui os chamados critérios, critérios de aplicação. Critérios de aplicação do princípio da legalidade. Então, vamos trabalhar aqui precisamente dois critérios de aplicação do princípio da legalidade. Então, primeiro critério de aplicação do princípio da legalidade é o critério da subordinação, da atividade administrativa à lei. Critério da subordinação da atividade administrativa à lei. Bom, esse critério da subordinação da atividade administrativa à lei é exatamente o critério que é aplicável no âmbito da administração pública. É exatamente o critério que é aplicado no âmbito do regime de direito público ou no ramo do direito público. Bom, o que é que significa o critério da subordinação da atividade administrativa à lei? Podemos dizer o seguinte, que por este critério, na administração pública, só é possível fazer o que a lei permitir ou o que a lei determinar. Repito, pelo critério da subordinação da atividade administrativa à lei, no âmbito da administração pública, só é possível fazer aquilo que a lei permitir, só é possível fazer aquilo que a lei determinar. Isso significa dizer que o administrador público, ele não goza da chamada autonomia da vontade humana.
o administrador público não goza da autonomia da vontade humana. Por quê? Porque a vontade do administrador público ou a vontade dos agentes públicos em geral é a vontade que estiver consignada na lei. Então, se o administrador não tem vontade própria, não goza da autonomia da vontade, a vontade do administrador público, a vontade do gestor público é a vontade que estiver prevista na lei. Ou seja, a atividade administrativa, ela é submissa à lei. E, logicamente, quando a gente fala aqui em lei, a gente fala em lei no sentido amplo, contemplando a própria Constituição Federal, as emendas constitucionais, as leis ordinárias, as leis complementares, as leis delegadas. Então, a lei no seu sentido maior, no sentido mais amplo da expressão. Então, esse é o critério da subordinação da atividade administrativa à lei, que é o critério que nos interessa na administração pública. Consequentemente, se na administração pública só se pode fazer aquilo que a lei permitir, só se pode fazer aquilo que a lei determinar, a vontade do gestor público é a vontade que estiver na própria lei. Consequentemente, se a vontade do gestor público é a vontade que está consignada na lei, isso significa dizer que na administração pública não será suficiente a lei não proibir. É que no âmbito da administração pública e em face do princípio da legalidade, não é suficiente a lei não proibir. É necessário que a lei autorize, é necessário que a lei determine. Isso é fundamental. Costumo afirmar que, em função do princípio da legalidade, a lei ela deverá definir o agir e o não agir dos agentes públicos. Repito, em função do princípio da legalidade, a lei ela deverá definir o agir e o não agir dos agentes públicos. Vamos para os exemplos práticos. Então, observa. Imagina que na administração pública, a contratação de pessoal para o preenchimento de cargos e empregos públicos depende de aprovação em concurso público. Então, a lei maior do país, que é a própria Constituição Federal, ela determina que a contratação de pessoas para cargos e empregos públicos depende de concurso público. Então, neste caso, a lei maior do país está defendendo o seguinte, está definindo, determinando que a administração pública deverá agir assim. Mesma linha de raciocínio. Se o administrador público pretende realizar uma obra, vai precisar contratar uma empresa para fazer uma obra pública, a Constituição Federal determina que as obras, as compras, os serviços deverão ser contratados pela administração pública mediante licitação. Então, a norma está dizendo deve agir assim, deve fazer concurso público, deve fazer licitação. Então, na administração pública, a lei vai determinar o agir dos agentes públicos. Mas veja que eu também te digo e te disse, não é, que na administração pública, a norma, a lei, também vai determinar quando é que a administração não precisa agir assim. Por exemplo, quando a gente fala em contratação de pessoal, a gente lembra de concurso público. Mas a própria Constituição Federal, ela prevê que não existe a obrigatoriedade de concurso público para preenchimento dos cargos em comissão. Então, se não existe a obrigatoriedade do concurso público para preenchimento dos cargos em comissão, já que os cargos em comissão são aqueles cargos de livre nomeação e exoneração, agora a norma está dizendo que para os cargos em comissão não precisa agir assim, isto é, não precisa fazer o concurso. Mesma linha de raciocínio quando a gente vai lá para a lei de licitação e contratos, em que pese a regra seja o administrador público é obrigado a licitar, a própria lei de licitação e contratos, ela traz a previsão de que, em algumas circunstâncias, as contratações poderão ser feitas diretamente sem licitação. Se em algumas circunstâncias a contratação pode ser feita diretamente sem licitação, então, neste caso, prevê a lei que algumas contratações
poderão ser feitas por dispensa de licitação ou poderão ser feitas através da inexigibilidade de licitação. Então, neste caso, não precisa fazer a licitação, não precisa agir assim. Então, essa é a ideia da aplicação do critério da subordinação da atividade administrativa à lei. Vamos ao segundo critério de aplicação do princípio da legalidade. Então, observa. O segundo critério de aplicação do princípio da legalidade é o critério da não contradição da lei. Então, o critério da não contradição da lei. Esse critério da não contradição da lei, esse critério é o critério aplicável nas relações privadas, nas relações entre os particulares. Então, esse critério não é o critério adotado na administração pública. Repito, é o critério adotado nas relações privadas, nas relações entre particulares. E o que é que nos ensina esse critério? Que nas relações privadas, nas relações particulares, é possível fazer tudo aquilo que a lei não proibir. Então, se é possível fazer tudo aquilo que a lei não proibir, isso significa dizer que você, na condição de particular, você goza da autonomia da vontade humana. Então, se você, na condição de particular, goza da chamada autonomia da vontade humana, você pode fazer tudo aquilo que a lei não proibir. Eu costumo muitas vezes brincar em aulas presenciais. Você vai fazer a matrícula num curso preparatório para concurso. Então chega lá no curso e diz, olha, eu quero um desconto, eu vou pagar à vista, ou eu quero um parcelamento maior. É possível? É possível. É possível. É uma relação entre você e uma empresa privada, um curso preparatório para concurso. Então, se a lei não proibir, vocês poderão fazer, sem problema nenhum. Agora, saiu o edital do concurso e o candidato ele quer um desconto na inscrição. Vai ser possível? Não vai poder. Por quê? Porque na administração pública não se pode fazer o que bem entende. Na administração pública só se pode fazer o que a lei permitiu determinar. O candidato pode até conseguir a isenção do pagamento da taxa de inscrição. Isso é possível, porque existe previsão em lei. Mas não tem previsão em lei de dar desconto a candidato na hora de fazer a inscrição. Isso não é possível. Então, o critério da não contradição da lei é o critério aplicável nas relações privadas, já que os particulares, por gozarem da autonomia da vontade humana, podem fazer tudo aquilo que a lei não proibir. Então, é muito comum você se deparar com questões, com quesitos, comparando esses dois critérios de aplicação do princípio da legalidade. Tudo bem até aqui? Vamos observar novamente o nosso roteiro. Bom, nós temos aqui em destaque alguns princípios, alguns dispositivos constitucionais. Alguns dispositivos constitucionais de relevância acerca do princípio da legalidade. Então, vejamos o seguinte. O artigo 5º, inciso de número 2 da Constituição Federal, artigo 5º, inciso de número 2 da Constituição Federal prevê: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Esse é um dispositivo bastante conhecido, né? Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Ora, neste caso, é de importante relevância essa previsão constitucional, mas que você tem que ter muito cuidado com relação a esse dispositivo. Esse dispositivo, quando diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, é o princípio da legalidade, mas aplicável nas relações particulares.
tá? Nas relações privadas. Aqui não se está falando do princípio da legalidade na administração pública, não. Eu estou só te mostrando a preocupação do legislador constituinte com o princípio da legalidade. Mas quando se diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, está se falando do princípio da legalidade, sim. Mas aqui observando aquele critério da não contradição da lei. Por que eu te falo isso? Não me recordo bem qual foi o cargo, ou melhor, o concurso específico, mas lembro que numa prova na área fiscal, aplicável até pela Fundação Carlos Chagas, tinha uma questão que pedia ao candidato a qual daquelas hipóteses, qual daquelas alternativas se referia ao princípio da legalidade aplicável no âmbito da administração pública. E uma das alternativas previa exatamente isso, que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. É princípio da legalidade? É sim, mas não aplicável aqui no âmbito da administração pública. Aqui, dessa forma como está aqui no artigo 5º, inciso número 2, é o princípio da legalidade aplicável no âmbito das relações privadas, mas é de suma relevância para a gente, tá? Vamos ver outros dispositivos. O artigo 5º, inciso de número 39, ó, artigo 5º, inciso 39, que prevê: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Aqui é aplicável o princípio da legalidade no âmbito do direito penal. Então, na letra A que eu destaquei aqui, no âmbito das relações privadas, no direito civil, a letra B no âmbito do direito penal. A letra C, ó, artigo 150, inciso 1 da Constituição Federal. Então, artigo 150, ó, inciso 1 da Constituição Federal, que prevê: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Então, se não pode exigir nem criar tributo sem lei que o estabeleça, estamos, portanto, aqui também diante, ó, do princípio da legalidade aplicável aqui no direito tributário. Então, o princípio da legalidade aplicável no âmbito do direito tributário. Então, nesse caso, você percebe facilmente que o legislador constituinte destacou diversos dispositivos constitucionais que tratam da aplicação do princípio da legalidade. Logicamente, no âmbito da administração pública, sem sombra de dúvida, o mais relevante é lá o caput do artigo 37, né, que traz os princípios expressos de toda a administração pública, tanto a administração pública direta quanto a administração pública indireta. A legalidade, a moralidade, a impessoalidade, a publicidade e a eficiência são aplicáveis a toda a administração pública, direta, indireta, sejam entidades de natureza pública ou privada que pertençam, logicamente, à administração pública. Bom, mas quando se fala em princípio da legalidade, é importante também a gente tratar de uma previsão legal sobre o princípio da legalidade. Olha que interessante. Previsão em lei do princípio da legalidade. E aí eu faço destaque da Lei do Processo Administrativo Federal. Durante todo o curso, eu vou falar muito dessa Lei do Processo Administrativo Federal, a Lei 9784 de 99, que traz uma previsão bastante significativa quando se fala em legalidade no âmbito da administração pública. Então, observa novamente aqui. Então, na Lei do Processo Administrativo Federal, a Lei 9784 de 99, traz a afirmativa de que um dos critérios do processo administrativo, já que é uma lei de processo administrativo federal, um dos critérios do processo administrativo é a atuação conforme a lei e o direito. Atuação conforme a lei e o direito. Isso traz para a gente a noção de que o princípio da legalidade, como um dos critérios do processo administrativo,
exige do poder público, exige da administração pública que observe, que atue não só conforme a lei no sentido formal, mas que atue também observando os princípios gerais do direito. Então, neste caso, nós temos atuação conforme a lei e o direito. Bom, se falássemos aqui que a administração pública precisa atuar somente conforme a lei, estaríamos falando que o princípio da legalidade deveria ser aplicado em seu sentido estrito. Mas quando se diz que a administração pública, que os agentes públicos devem atuar conforme a lei e o direito, então, neste caso, em outras palavras, estamos falando que a administração pública deve atuar respeitando a legalidade em sentido amplo. Observa bem, a legalidade na administração pública deve ser observada, deve ser aplicada em seu sentido amplo. Nesse caso, atuar conforme a lei significa atuar conforme a Constituição, as emendas constitucionais, as leis ordinárias, complementares, delegadas, a lei em sentido formal. Mas o que significa atuar conforme o direito? A doutrina ensina que atuar conforme o direito significa atuar também respeitando os demais princípios jurídicos. Típico exemplo. Um agente público, ele se ausenta do serviço sem autorização do chefe. Isso é motivo de aplicação da penalidade de advertência. Se o agente público se ausenta do seu posto de trabalho sem autorização do chefe, isso é infração funcional, isso é motivo para advertência. Ora, para a administração pública punir o servidor, vai haver a necessidade do processo administrativo disciplinar, ou de pelo menos uma sindicância, mas tem que ter o devido procedimento administrativo de apuração. Imaginamos que o procedimento de apuração foi instaurado, o servidor teve o direito de se defender, houve respeito ao contraditório e à ampla defesa, mas ao final, a administração pública resolveu demitir esse servidor. Ora, se ausentar do expediente sem autorização da chefia, em função disso ser demitido, nesse caso, apesar de ter havido processo administrativo disciplinar, apesar de ter havido respeito ao contraditório e à ampla defesa, a penalidade imposta a esse servidor, ela foi desproporcional à infração por ele cometida. Se a penalidade imposta a esse servidor, se ela foi desproporcional à infração por ele cometida, isso significa dizer que a penalidade aplicada ela tem que ser anulada, ela tem que ser invalidada por desrespeito ao princípio da proporcionalidade. Isto é, se a pena imposta a esse agente público foi desproporcional à infração cometida, essa penalidade imposta se torna ilegítima. E sendo ilegítima, tem que ser invalidada por desrespeito também à própria legalidade. Então, respeitar o princípio da legalidade em sentido amplo é também a respeitar os demais princípios jurídicos. Bom, no âmbito da administração pública, atuar conforme o direito também significa respeitar, atender aos atos normativos expedidos pela própria administração. Então, por exemplo, a administração pública vai expedir portarias, resoluções, decretos, que são atos administrativos, são atos normativos inferiores à lei, mas que são necessários ao complemento das leis. Então, respeitar ou atuar conforme o direito é também atuar conforme ou respeitando os atos normativos expedidos pela própria administração pública. E, finalmente, na obra do saudoso Eli Lopes Meireles, falava-se em que atuar conforme o direito e respeitar o princípio da legalidade em sua concepção ampla significa também atender às exigências do bem comum. De outra forma, a legalidade em sentido amplo significa atuar conforme a lei e o direito. Isso é, respeitar não só a lei, mas respeitar também os demais princípios administrativos ou jurídicos, respeitar os atos normativos expedidos pela própria administração
e atender às exigências do bem comum. Modernamente, quando se fala na aplicação do princípio da legalidade em sentido amplo, quando se fala da aplicação do princípio da legalidade no sentido amplo, dá-se ensejo a um princípio chamado de princípio da juridicidade. Então, se amanhã você se deparar numa prova, já vi algumas questões, neste caso CESP, SEBRASP, se você se deparar com alguma questão que fale sobre o princípio da juridicidade, você vai lembrar que nada mais é do que o princípio da legalidade em sentido amplo. E em função desse princípio da juridicidade ou legalidade em sentido amplo, significa dizer que o campo de discricionariedade, o campo de liberdade do administrador público, ele agora está mais restrito. Por quê? Por que o campo de liberdade ou de discricionariedade do administrador público, ele agora se encontra mais restrito? Por uma simples razão. Se a legalidade deve ser aplicável em sentido amplo, então, quando o administrador público toma uma decisão, essa decisão terá que ser confrontada com a lei, essa decisão vai ter que ser confrontada com os demais princípios jurídicos, essa decisão vai ser confrontada com os demais atos normativos que norteiam a administração e essa decisão terá que ser verificada se ela atende às exigências do bem comum. O que, repito, reduz o campo de discricionariedade, reduz o campo de liberdade do administrador público. Mas observa, o fato de reduzir o campo da liberdade, da discricionariedade do administrador público, não significa dizer que a sua discricionariedade, que é a liberdade de agir, ela seja incompatível com a lei. Pelo contrário, a discricionariedade ou a liberdade de agir do administrador público é aquela liberdade que é perfeitamente compatível com a lei. Muito cuidado. Você vai se deparar com quesitos que vão afirmar para você que a discricionariedade administrativa ela é incompatível com a lei. Isso está errado. A discricionariedade administrativa ela é perfeitamente compatível com a lei. Bom, para a gente finalizar o princípio da legalidade, vamos falar um pouquinho das restrições excepcionais a este princípio. Observa aqui no nosso slide. Então eu destaco aqui a expressão restrições provisórias ou excepcionais. Restrições provisórias ou excepcionais ao princípio da legalidade. Então, eu citei aqui edição de medidas provisórias, decretação dos estados de sítio e de defesa e expedição de decretos autônomos. Veja o que eu estou querendo trazer para vocês. A doutrina ensina que, em casos excepcionais e previstos na Constituição Federal, o princípio da legalidade poderá sofrer restrições provisórias. O que é isso? É que, em função da legalidade, direitos e obrigações precisam estar previstos em lei. E em circunstâncias excepcionais, é possível a criação de situação jurídica nova, é possível a criação de direitos e obrigações sem necessidade de lei. Então, o primeiro exemplo que eu cito é a edição de medidas provisórias. A medida provisória, ela não é lei, apesar de ter força de lei, mas ela pode criar direitos e obrigações, tá? Isso viola a legalidade? Não, porque a expedição da medida provisória está sendo autorizada pela lei maior do país, que é a Constituição Federal. O outro exemplo que eu cito é a decretação dos estados de sítio e de defesa, em que o presidente da República, através de um decreto, ele pode restringir a direitos e garantias constitucionais, sem necessidade de lei. E a terceira hipótese, a expedição de decretos autônomos. Especificamente aqui, quando o decreto, a Constituição autoriza que o decreto autônomo, ele pode extinguir funções e cargos públicos vagos. Perceba que a regra geral é que cargos e funções precisam ser criados por lei. Mas a Constituição, não só criados como extintos, mas a Constituição Federal, ela autoriza que, caso o cargo público ou a função pública, caso estejam vagos, a extinção pode ser feita sem necessidade de lei.
por um simples decreto. E a gente vai ver isso com mais detalhe na aula sobre o poder regulamentar. Mas, em síntese, em função da legalidade, direitos e obrigações serão legítimos se criados por lei. Essa regra é absoluta? Não, porque existe de forma excepcional prevista na Constituição a possibilidade de criação de situações jurídicas novas sem necessidade de lei. Observa muito bem esse nosso último ponto aqui sobre o princípio da legalidade, que vez ou outra você vai se deparar. Nessas circunstâncias, não há necessidade de lei, mas também não haverá violação ao princípio da legalidade.